Queridos amigos, muito boa noite aí para todos. É um prazer estarmos aqui novamente, né? Antigamente tinha na TV um dia que era a temperatura máxima, não tinha? Me lembrei, não sei por que me lembrei quando estava vindo para cá hoje do temperatura máxima. Hoje nós vamos ter uma palestra temperatura máxima aqui, se Deus quiser, para a gente ter os napolitanos, né? Temperatura difícil ali, mas vamos nós, estamos aí o nosso Edson Wilson, que vai fazer o estudo hoje, né? Já trouxe aqui um violão do meu lado aqui, então, como sempre, um estudo muito alegre. Amigos, vamos então trazer aí um texto, também foi escolhida essa página aí pelo Edson, né? Do livro Pão Nosso, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nome da página é Lugar Deserto. Tem um epíteto aqui de Marcos, né, capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna apreender o caminho do lugar à parte em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insolamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Vamos então, amigos, elevar os nossos pensamentos. Querido Jesus, querido Mestre, aqui estamos nesse momento, buscando esse lugar deserto dentro de nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a mergulharmos em nosso íntimo, a fim de encontrarmos a Tua paz. Ajuda-nos diante das tribulações do mundo, das guerras, das dificuldades, das polarizações. Ensina-nos, ó amantíssimo Mestre, ensina-nos a sermos melhores, a buscarmos mais entendimento para podermos encontrar um pouco melhor o lugar deserto dentro de nós. Fica conosco, Senhor, porquanto o lugar deserto não mais estará deserto se Tu estiveres ao nosso lado. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Edson Wilson. Caiu aí, Edson. Alô? Bom, prezados amigos, boa noite. É sempre muita alegria a oportunidade de vir aqui
falar sobre um tema que eu escolhi já há muitos meses atrás: lazeres e divertimentos. Tem a ver com repouso. E como foi a história desse convite? Como vocês sabem, a nossa companheira Márcia, não é a Márcia Fonseca, a Márcia Rodrigues, ela é quem é responsável de contactar os oradores com uma antecedência de 2, 3 meses para fazer a escala do sábado. E nos tempos para cá, exigindo a informação do tema. E em junho, agora eu estava de férias, passeando com a minha filha em Praga, na praça onde tem a estátua de John Hus, que foi uma encarnação anterior de Allan Kardec. E toco o telefone. Eu atendo, quem era? A Márcia, me convidando para fazer a palestra na Semana Espírita, novembro, que depois mudou. Eu aceitei e falei, lógico, como é que eu vou falar não, aqui da frente do Allan Kardec? Então, já disse logo o tema, lazer e divertimento. Eu estou pensando nesse assunto há muito tempo, porque quem de nós, né, não faz isso, não procura um lazer, não procura um divertimento? E eu fiz o roteirinho aqui da palestra, vou usar o quadro, e primeiramente se encaixa na lei do trabalho. É o menor capítulo do Livro dos Espíritos, terceira parte. A gente trabalha porque precisamos colaborar com o Pai na construção desse universo que tem um determinismo perfeito. Já na fase que nos encontramos, né, colaboramos com o Pai e o nosso trabalho é uma lei divina. Não só esse trabalho profissional, que a gente precisa dele para viver, mas o trabalho como ocupação útil define os espíritos superiores. E, sendo uma lei da natureza, a Terra é uma escola de trabalho incessante. Todos nós trabalhamos. Tudo que a gente olha na natureza, trabalha. E se trabalha, como estamos encarnados num corpo físico, e esse corpo se cansa. Então há necessidade do repouso. Está lá na questão 682 do Livro dos Espíritos. Né? E os Espíritos respondem assim: serve para a reparação das forças do corpo. A gente dorme toda noite, em média 8 horas. Até hoje, todos nós aqui passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Parece brincadeira, mas passamos. E é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Essa liberdade pode ser interpretada como que a gente se afasta daquela necessidade imediata e consegue voar um pouco mais alto, atingindo níveis diferentes daquele trabalho obrigatório. E, obviamente, como somos espíritos, precisamos desse algo diferente, da liberdade à nossa inteligência, a fim de que nós possamos nos elevar na escala evolutiva. Então, todos nós estamos submetidos a esta lei. E eu coloquei lá, repouso entre parênteses, L e D, lazer e divertimento. São nas horas de repouso que nós buscamos o nosso lazer. E eu fui buscar no Evangelho de Jesus. Onde é que eu vou encontrar isso? Busquei a palavra repouso, descanso. E a primeira referência que eu encontrei, né, é em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Vinde vós aqui à parte, foi a página lida pelo Mauro, né, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Mas será que a gente procura um lugar deserto para repousar? Como é que tem sido o nosso repouso? Como é que tem sido a nossa distração? Né? Porque essa parte de lazer, né? Como é importante. Né? A própria estrutura do trabalho, você trabalha
5 dias ou 6 dias por semana, descansa no domingo, começa de novo. Então é um processo que nós estamos acostumados desde criança. Mas olha só que interessante, que a ideia, eu tive a oportunidade recentemente de ir numa cidade no interior do Amazonas, onde 90% da população é índio. E conversando com uns colegas de trabalho que são índios, filhos de índios, de 22, 23 anos, eles me falaram uma coisa que eu fiquei impressionado. O índio não é como a gente. Nós fomos educados desde pequeno para aprender na escola, aprender a profissão, começar a trabalhar para viver. A gente vive para trabalhar. Todo mundo trabalha. Né? E com o trabalho você consegue estruturar a sua vida. O índio não é assim. Não é. O índio, ele aprende desde pequenininho a pescar, aprende a caçar, arruma uma companheira e tem os filhos e fica lá na aldeia fazendo as coisas. Quando ele vem para a sociedade, normalmente é classificado por nós como preguiçoso, né? Ele não tem essa noção que a gente tem de trabalhar, porque lá na tribo onde ele mora ele tem tudo. Então olha que foco, me mostrou assim uma nova faceta desse trabalho. E eles também, como nós, têm os seus momentos de lazer, de repouso. Mas o Marcos fala, repousai um pouco. Né? Como é que a gente vai dosar esse repouso? Eu me recordo, muitos aqui vão concordar comigo, né? Na época que nós estudávamos no ginásio, tínhamos 3 meses de férias. Era dezembro, janeiro e fevereiro. Lembra disso? Né? O pessoal mais novo lembra. Então, as férias estavam acabando, a gente já não aguentava mais ficar de férias, coitado dos pais, né? Quer voltar para a escola, porque é muito tempo. Né? Então a gente ficava, as férias de julho é menorzinha. Então, o repouso em excesso não está de acordo com a lei de Deus. Né? E encontrei também em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. Quer dizer, a gente quer tranquilidade, a gente quer paz, porque o trabalho no dia a dia, né, esse trabalho material, o que na maioria das vezes ele cria? Ele cria o estresse, ele cria a angústia, ele cria aquele clima de a gente precisa se reequilibrar. Quantos momentos nos surpreendemos com pressa? Né? E é pressa para quê? Se o ritmo da vida tem o seu ritmo próprio. Diz os espíritos superiores, o relógio marca 60 segundos por minuto. É aquela velocidade, vai devorando as civilizações no mesmo ritmo. Então, a gente precisa encontrar uma forma de modificar dentro de nós isso. E eu achei interessante uma definição no dicionário, diz assim: lazer é tudo que não é dever. Olha que interessante, né? O lazer a gente vai, mas não há, é uma desopilação. Opilar é constranger, é impedir. Então, quando você faz uma coisa tranquila, que beleza, como a gente se sente no domingo, diferente da segunda-feira. Pelo menos eu sou assim, estou tentando mudar, mas não consegui ainda. Então, que beleza, hoje é domingo, eu posso passear. Então, esse sentimento de leveza, né, é o lazer. Diferente do sentimento de dever. Né? Então, há aí uma briga entre o lazer e o dever. Como se no lazer nós estivéssemos descompromissados das nossas responsabilidades. E esse é um ponto interessante que nós vamos falar a seguir. Então, para aproveitar esse tipo de lazer e de divertimento, nasceu a indústria do turismo. Né? E a Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Ilumina-te, no capítulo 4, eu vou me servir de algumas ideias dela, porque o tema dessa palestra é o tema da mensagem que ela tem, lazeres e divertimentos. Né? Então, essa indústria do turismo, eu tive a oportunidade na pandemia de fazer um curso online de turismo, junto com outras pessoas de Pousadas e resorts de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Cordeiro,
E realmente é uma coisa interessantíssima, visando proporcionar às pessoas um bem-estar para se reequilibrar do estresse e da angústia do trabalho, do dia a dia. Enfim, o turismo é isso. Só que nem sempre isso acontece, né? Outro dia eu vi uma foto da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Meu amigo, se você não via areia, só vê aquelas cabeças pretinhas assim, ó, é muita gente, né? Então começa a surgir esses problemas de convivência. Você vai buscar um lazer, aí vai para a região dos lagos, pega um engarrafamento de 4 horas, né? Quando tem sorte. Então começa a surgir uma série de problemas que, como diz a moda, o tiro sai pela culatra. Você vai se divertir e se aborrece. Não era para ser assim. Mas é o mundo que nós vivemos. E é interessante lembrar também que no livro Vinha de Luz, no capítulo 155, olha só o que Emmanuel fala. Encontrar o tesouro eterno das bênçãos nas obrigações de cada dia. Ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina a favor de si mesmo. Então nós temos, quando encarnamos, uma missão, uma tarefa de cunho espiritual que garanta o nosso progresso. Resumindo a frase de Joana de Anjos, quando ela diz assim: consciência lúcida em torno dos objetivos essenciais da existência terrena. Então nós temos esse objetivo. E nem sempre nós agimos em função desse objetivo e por causa das nossas imperfeições. Mas nós somos espíritas, nós lemos, nós enxergamos, nós vemos exemplos de almas superiores que nos falam isso, para que tenhamos a consciência lúcida em torno dos objetivos essenciais da nossa existência. Isso sempre, no trabalho, no lazer, quando está dormindo. Bom, o que a gente faz? Hoje à noite, quando nós dormirmos, quando o nosso corpo descansar, nós nos desprenderemos do corpo e iremos para algum lugar fazer alguma coisa, que nós não vamos nos lembrar quando acordarmos amanhã. O que a gente faz? Então, pela nossa vida, pelos nossos hábitos, pelos nossos dia a dia, a gente percebe o que vai fazer. Por exemplo, com certeza, eu sei que quando eu estiver desdobrado pelo sono, eu não vou num baile funk. Eu não gosto do funk, eu encarnar, não vou desencarnar. Nós não vamos mudar. Mas a nossa vigilância ligada a essa responsabilidade aqui do nosso objetivo essencial não pode ser esquecida. E normalmente, nos nossos lazeres, nas nossas diversões, a maioria de nós esquecemos disso. Vou dar aqui para... sexta-feira, surgiu nos anos para cá, né? O happy hour na sexta-feira. Aí você trabalha a semana inteira, aí tem sempre um excesso de álcool, uma conversa em assuntos degradantes. Não estou falando, querendo julgar, não, estou constatando o fato, né? Muito barulho, não é que é muito barulhento, muitas pessoas falando baixinho viram barulho. Então, até que ponto? Aí nós vamos envelhecendo, vamos amadurecendo e vamos escolhendo melhor as nossas ações. Mas nós que já estamos aí passados dos 50, já fomos jovens. E quando a gente era jovem, a gente sempre pensava como a gente pensa hoje. Então é um pensamento reflexivo. De forma alguma estamos julgando ou condenando qualquer tipo de experiência. Mas nós vamos encarnar em breve. Seremos jovens novamente. E como aproveitaremos a nossa existência? Então essa é a maneira que eu tentei focar esse lazer em comparação com o dever. Mas vamos em frente. A Joana de Anjos fala: o que busca a criatura humana, senão aparências, aplausos e ilusão? Olha, como nós vemos por aí pessoas patrocinadas pelo mundo da ilusão. Quando nós não somos essas pessoas, nos deixamos levar
pelas exigências da sociedade. Fulano faz, eu faço também. Então, isso é uma coisa muito íntima, mas a Joana de Anjos questiona isso, né? Se nós já sabemos da essência da nossa natureza espiritual, quais os nossos reais interesses? Nós não podemos esquecer disso nunca. E ela fala que nós somos fascinados pelo mundo exterior, que a gente vê, né? E nos esquecemos do mundo interior, que eu agora vou ler um trechinho aqui, está anotado aqui no meu roteiro, desse texto aqui. Presta atenção. A semelhança de aves gárrulas, gárrulas é que canta muito, realizando a viagem dos sonhos e do espairecimento, visitamos lugares consagrados ao ócio, onde predominam a beleza da paisagem, os artefatos de alto valor tecnológico para o esquecimento dos problemas, vivenciando um mundo de fantasias e do cansaço, das caminhadas exaustivas, dos suores e dos aborrecimentos inevitáveis, esteja-se onde estiver. Quando se chegam aos lugares paradisíacos, passada a primeira emoção, logo se descobre que quase todo mundo tomou a mesma decisão, escolheu o mesmo local e suas ofertas fantásticas, passando a ouvir os guias monótonos, as crianças em fase de irritação, as despesas não previstas que pioram o orçamento, algum desencanto inicial. Ao invés do repouso desejado, defronta-se o corre-corre das filas imensas ou o silêncio dos lugares selecionados, que após algum tempo induzem ao tédio e ao arrependimento. Agora que eu me lembrei desse negócio de fila, quando eu tive a oportunidade de ir à Itália, a minha filha morava lá, fomos no Vaticano. Pai, vamos no Museu do Vaticano. Quando eu vi o tamanho da fila, eu nessa fila, eu entro na internet e vejo o Museu do Vaticano. Ia ficar umas 3 horas na fila. 3 horas eu fiz muita coisa. Isso mesmo, eu não quis ficar na fila. Quem é que gosta de ficar em fila, levanta o braço. Gosta de ficar na fila? Ah! Porra, é o espírito superior aqui encarnado. Então, é que ela fala aqui, e ainda diz assim: as promoções muito bem elaboradas magoam aqueles que não podem participar dessas festas, sentindo-se humilhados no grupo social, levando-os à depressão. Aí eu vou falar uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu tenho ainda, né, meus primos, meu tio era muito mais rico do que o meu pai. Então ele conseguia proporcionar aos filhos coisas que meu pai não conseguia me proporcionar. E chegou umas férias, meus primos estudavam no colégio Andrews, em Botafogo, e tinha uma professora lá que todo mês de julho fazia uma excursão e levava os alunos para Bariloche, ver a neve, que até hoje eu não vi neve, só no cinema. E eu ficava, como eu queria, eu ficava chateado, mas depois, meu filho, ó, lá de Loche, ó. E vinha um certo, mas que com a experiência a gente consegue vencer. Mas isso acontece muito na nossa sociedade, que ela é impiedosa para os que não podem. Eles querem divulgar, viagem para os Estados Unidos, viagem para a Europa, e quem não pode, e aí? É isso que a Joana de Anjos fala aqui. Mas nós temos o que merecemos, aprendemos isso na doutrina espírita, né? E também não é uma coisa do outro mundo, muitas vezes é uma ilusão, né? Eu lembro que a minha filha falava assim, aconteceu comigo, com a minha filha, igual com meu pai. Pai, minhas colegas todas foram na Disneyland. Mas o papai não tem como levar você para Disneyland. Está esperando até hoje, né? São fatos reais que acontecem na vida. Quem tem condição de ótimo, é uma experiência fantástica. Mas quem não tem, vai ficar esperando. Agora com a internet, com o Google, consegue ir em qualquer lugar. Quem quiser, eu montei um programinha, você visita qualquer lugar do planeta em meia hora. Você vê vídeo, vê as pessoas falando, né? Então, só não está lá no local, né? Então, meus amigos, a Joana de Anjos conclui dizendo assim, que essas promoções humilham, levando as pessoas à depressão, que não conseguem ir. Então, esse é o nosso mundo. E nós temos que viver nele. Então, falando agora, vamos passar para como tem sido o nosso repouso
como tem sido o nosso lazer e os nossos divertimentos. O Marco Prisco tem uma página muito firme, que ele se refere à necessidade de nós colocarmos Jesus no nosso lazer e no nosso divertimento. Olha que coisa difícil, né? Agora, por outro lado, a gente buscando ser sempre um homem de bem, a gente consegue ser sempre aquela pessoa que vai estar colaborando onde quer que se encontre. Essa visão deve permanecer conosco sempre. Os aprendizados que a gente tem na casa espírita, os exemplos que nós temos na literatura, os exemplos que nós temos nas reuniões mediúnicas, servem como um dicionário íntimo de cada um para nós, dia a dia, termos a oportunidade de praticar o bem onde quer que nós estejamos. Esse é o nosso objetivo. E agora eu peguei um texto do José Raul Teixeira, onde ele fala da alegria e da excitação. Como é que a gente exagera para manifestar essa alegria nos nossos instantes que a gente elege para nos divertirmos, né? Dificilmente você encontra um grupo de pessoas que se reúnem num bar, se reúnem num restaurante, que você não encontra ali um consumo excessivo de álcool. Não é errado consumir álcool, né? Tudo é questão de equilíbrio, mas há um excesso, há um desequilíbrio, há temas falando mal da vida alheia, criticando isso. Isso é o normal, infelizmente ainda é normal, acontece conosco. E nós temos que, quando estivermos participando desse, mudar isso, na medida do possível, para qualificarmos o nosso divertimento, a nossa maneira de ser. Me parece difícil, mas a gente tem uma responsabilidade. Quem tem o conhecimento espírita tem essa responsabilidade. E o José Raul Teixeira, ele fala assim, ó, batuques, folguedos, gritarias, alcoólicos e drogas, né? Sem nenhuma preocupação com a ética nem com a estética. E a Joana de Anjos tem uma página que fala comportamentos esdrúxulos. Então, hoje é comum, nós temos que respeitar essa diversidade, mas tem comportamentos aí muito esquisitos, muito estranhos, que a gente tem que aceitar. Mas será que isso leva aonde? E a missão, a nossa tarefa. Outro dia eu vi um indivíduo muito esquisito, eu falei, esse cara não encarnou para ficar desse jeito que está aí. Então, que planejamento é esse que eu não sei? Mas aí ele poderia estar fazendo coisa pior, não está fazendo. Não estou julgando, só estou tirando a conclusão para o meu entendimento. Né? Outro dia, eu vi um jovem, ele devia ter muitas na língua, no ouvido, no nariz. Eu falei, cara, como é que aquela pessoa consegue se alimentar? Se ele está usando, ele gosta. Mas essas coisas esdrúxulas, né, a gente tem que ter cuidado para não julgar, não criticar, mas eu posso tirar as minhas conclusões do que eu estou vendo. Então, a Joana de Anjos fala sobre isso, comportamentos esdrúxulos, que demonstram os conflitos íntimos que as criaturas carregam e expõem a título de relaxamento e diversão. Respeito às leis divinas. Eu me lembro agora quantas vezes na minha juventude eu fiz coisa errada. Errada no sentido de exagerar, dirigir em alta velocidade, né? Ingerir álcool acima do limite. Fiz isso, lembro. Então não estou julgando, mas hoje não faço mais, graças a Deus, graças ao conhecimento espírita e ao estudo. Mas que eu gosto de vez em quando tomar uma cerveja, tomo, né? Um pouquinho de vinho, mas dentro do limite. Então, isso é uma característica de como nós usamos os nossos momentos livres do trabalho para nos reequilibrarmos. Aí, eu quero fazer com vocês agora esse equilíbrio de sentimentos. Eu tenho uma ideia aqui, eu faço isso há muito tempo. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, quem vai lembrar disso aqui, ó?
Isso é uma balança. Né? Então, se você põe um peso aqui, ela vai abaixar para cá. Você vai ter que botar um contrapeso aqui para equilibrar. Antigamente, quem já foi em mercearia que pesava as coisas assim? Acusar a idade agora. Né? Então, o nosso psiquismo é uma balança. Os nossos sentimentos são balanças como essa. Então, no meu trabalho, eu tenho estresse, eu tenho problema, atraso o salário, o filho vai mal na prova e vai tudo pesando aqui. Então, nós temos que fazer alguma coisa, né? Tudo isso vai nos desagradando, vai nos opilando, vai deixando a gente preocupado. O que eu faço para colocar o contrapeso nesse lado de cá? Então, eu tenho que fazer as coisas que me dão prazer, as coisas que eu me sinto bem, as coisas que eu faço com alegria. Então, façamos uma lista dessas coisas. Então, vamos fazer aqui uma rápida lista. Cada um de vocês, quem quiser, vai falar aqui o que gosta. Zé, o que você faz aqui na balança para contrabalançar os... Dá um exemplo aí. Coisa que você gosta, que você faz. Uma ação qualquer. Por exemplo, gosto de fazer caminhada. Caminhada é uma boa, né? Então, vamos botar aqui. Caminhada. O que mais? Fala aí, Mauro. O que você faz? Gosto de nadar. Eu e o Zé. Nadar. O que mais? Música. Muito bem. Dançar. Que beleza. Ó, depois eu vou querer saber quem falou para continuar atrás. Praia. O que mais? Jardinagem. Jardinagem. Bota aqui, jardim. Jardinagem. O que mais? Meditar. Boa. Pedalar. Meditar. Ler. Mais duas aí. Filme. Filme. Assistir filme. Filme. Pô, vocês estão esquecendo uma principal aqui. Namorar. Não gostam? Namorar? Tocar isso. Mira aqui. Tocar violão. Tá. Então já fizemos uma lista aqui. Tá? Agora vamos aqui do lado estabelecer, depois vocês façam isso vocês, né? Estabelecer qual frequência que a gente acha que é importante a gente fazer isso para calibrar a nossa balança e que nós tenhamos momentos de equilíbrio para segurar a barra na hora dos tormentos. Então vamos lá. Ler. Qual a frequência da leitura? Qual a frequência? Diária? Diária. Pedalar. Qual a frequência? Quem falou? Diária também? Caramba. Meditar. Diária. Caminhada. Caminhada diária. Natação. Nadar. Mauro, você que falou nadar. 3 vezes. 3 vezes por semana. Ouvir música. Diário. Caramba, que beleza, hein? Dançar. 1 vez por semana. Ir na praia. 1 vez não. 1 vez ao mês. Jardinagem. Quem falou jardinagem? 1 vez por semana. 1 vez por... Estou escrevendo, vocês estão falando aqui.
Ver filme. 2 vezes por semana. Todo dia? Caramba. Esse cara não trabalha. Namorar. Todo dia. Assim, 2 vezes por dia. Todo dia. Todo dia. Tocar violão. Qual a frequência? Todo dia também. Então vem cá. Bom, agora, isso aqui, ó, frequência ideal. Agora nós vamos aqui. Frequência real. Frequência real. Então nós nos propomos aqui, todos, né, para equilibrar o nosso dia a dia complicado, cheio de preocupação, cheio de má notícia. A gente vive no mundo de César, né? Elencamos aqui diversas ações que nos dão prazer e elencamos aqui a frequência ideal. Então, se nós conseguirmos cumprir isso aqui, pode vir quente que eu estou fervendo, que eu vou segurar a barra de cá, certo? Agora vamos ver a real. Lê todo dia? Pedala todo dia? Medita todo dia? Mais ou menos. Caminha todo dia? Nada 3 vezes por semana? Música, ouve todo dia? Ah, música ouve, ó. Que beleza. Dança 1 vez por semana? Não. Vai na praia 1 vez por mês? Olha só, gente. Eu tenho isso aqui. Eu adoro praia. Eu amo praia. Tem quase 6 meses que eu fui. Se você gosta da pessoa, vai só 6 meses. Então nós temos que priorizar qual raciocínio? Essas ações em nossas vidas. No nosso lazer, no nosso repouso. Que nos traga equilíbrio, que nos traga bem-estar, que nós respeitemos o semelhante. Ah, mas você é egoísta. Eu não sou egoísta. Só quem pode salvar a sua alma é você mesmo. Ninguém mais. Ninguém mais. Então estabelecemos esse plano. Não tem plano para tudo. Eu tinha minha ex-esposa tinha um médico que falava que quem faz plano é bandido. Não tem plano. Mas vamos fazer o plano. Vamos seguir. Né? E ter paciência com as defasagens. Né? A gente, na profissão, na engenharia, você faz uma programação, né, Mauro? Mauro é craque nisso. E você depois compara a programação com o que você faz, aí você tem que fazer a curva de recuperação do que você deixou de fazer. É sempre assim. Façamos isso conosco, mas com seriedade. Essa é a forma correta de nos prepararmos para enfrentar a nossa vida dentro do Evangelho de Jesus. Aí eu fui buscar na ciência, aqui ó, 10 hábitos científicos. E busquei algumas coisas no Evangelho desses 10 hábitos. Então vamos lá. Vai botar aqui do lado, ó. Semana que vem eu vou querer ver a listinha de todo mundo para dar um visto. Igual o professor faz, né? E se vocês estão cumprindo ou não. Né? Tem gente que esquece até onde colocou o caderno. Né? Então, o primeiro hábito, cientificamente comprovado. Gratidão. Sermos gratos, primeiro a Deus, que tudo que acontece conosco é graças a Deus. E é para o nosso bem. Se Deus é amoroso, há umas semanas atrás o Ramon fez uma palestra aqui e falou muito legal isso. Se a gente reclama, não acredita em Deus. Que Deus não está mandando nada em desacordo com a lei. É forte esse raciocínio, mas é real. Então sejamos gratos. Como é bom a gente agradecer
né? Tudo que acontece conosco, agradecer às pessoas. A gratidão é uma coisa que a gente tem que... Tem um livro da Joana Jean chamado Psicologia da Gratidão. Belíssimo livro, muitos ensinamentos, né? Então, eu peguei em Tessalonicenses, Paulo falando, em tudo dai graças, igual aquela, regozijai-vos sempre. Então, é uma posição nossa, não só na casa espírita, porque a casa espírita, ninguém falou aqui, ó. Vir frequentar a casa espírita, olha nós aqui. É um hábito, é uma coisa boa que nos ajuda, né? Então, sejamos gratos, né? Segundo, cultivar conversas profundas. Esse profundo aqui, eu entendi como não ser uma coisa superficial, aquela conversa que você joga fora, não aproveita. Conversar profundamente com os amigos, com os cônjuges, assuntos interessantes. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época agora, com essa guerra, dá para conversar profundamente sobre esse assunto. Nós somos espíritos imortais, a morte não existe. Qual o significado disso? Nós espíritos temos essa vantagem de ter acesso a informações transcendentes que modificam o ponto de vista dos assuntos. Mas hora de conversar. Esse último fim de semana eu tive a oportunidade de reunião com a família, que beleza que foi. Encontrei com as irmãs, né? Então, foi bom porque agora no final do ano não preciso encontrar, já encontrei agora, né? Já vale. Então, isso aqui, gente, é uma coisa cientificamente provada. Então eu acho que nesse conversar profundo aqui, todos, quem que não gosta de conversar, né? Até os mudos, né? Conversa, né? Conversa, acho um jeito de se comunicar é fundamental. E Jesus, quantas conversas ele fez. E uma das que eu mais gosto é a conversa com a samaritana, lá na beira do poço, Jacó. Que conversa foi aquela que mudou a vida daquela mulher. Muitas vezes, quando nós estamos aflitos, sobrecarregados, chegamos na casa espírita, buscamos uma conversa fraterna, e essa conversa muda a nossa vida, muda a nossa ótica, muda a maneira da gente pensar. É isso que os psicólogos fazem. Não resolve o nosso problema, mas ajuda a gente a ver de outra forma, para conseguir forças para continuar. Então, essa conversa é muito importante. Agora, a terceira, essa aqui é ótima. Criar uma boa playlist. Música. Todo mundo falou, escuta, a música é fundamental. No finalzinho, eu trazer a música aí. Como a gente sente bem. Eu vou cantar uma música que todo mundo vai lembrar. Tá? 90 milhões em ação, pra frente o Brasil do meu coração. Lembra dessa? Todos juntos vamos, 1970. A Gabi devia ter encarnado aí, né, Gabi? Quem não lembra da música? Vocês se lembram da primeira música que dançou juntinho com a namorada? Eu lembro. Então, a música está na vida da gente. Por quê? A gente, quando escuta um Clair de Lune, de Claude Debussy, quando escuta um Vivaldi, aquela música mexe com o nosso psiquismo. Músicas alegres. Então, a música, então, faça uma boa playlist. Agora, quem que estará nessa sua playlist, o problema é seu. E, às vezes, eu vou ter uma playlist excelente e a Ângela não vai gostar. Mas é uma coisa individual. Mas, para não atrapalhar, escuta naquele ouvido. Então, façamos uma playlist. Por exemplo, na minha playlist é rock, Led Zeppelin não pode faltar, né? Pink Floyd, a música brasileira de Djavan, Chico Buarque. Então, nós temos o nosso gosto. Mas que músicas bacanas. A gente escuta a música, lembra do passado, a nossa memória afetiva. Isso faz muito bem na gente. Mas tem também aquelas músicas da fossa. Vocês lembram daquela cantora Maísa, né? As músicas dela, aquelas músicas pesadas, de depressão, de sofrimento. Essa eu não gosto. Gosto de música alegre. Então,
todo mundo sabe mexer no celular, crie uma playlist e essa música vai ajudar a gente a... Vocês falaram aqui, ó, música diária, a balança está equilibrando. O quarto, dar atenção, ó, atenção ao lado espiritual. Esse, nós temos o hábito da prece, algo da... Isso a gente está mais ou menos bem. Mas nem todo, tem gente que nem acredita que existe outro lado. Sofrem muito essas pessoas. Né? Então, esse 4 está mole. O 5, dar boas gargalhadas. Ah, como é bom dar as boas gargalhadas. Né? Como é bom você escutar uma referência. Eu falo assim, poxa, faz tempo que eu não escuto uma piada nova. Você tem uma piada nova para contar? A gente ri, dá risada. O próprio Divaldo, uma vez assisti uma palestra dele, ele quando encontrava com o Chico Xavier, em função do peso deles nessa balança de carro, eles sempre conversavam coisas boas, coisas engraçadas, contavam piada, e ele contou uma piada muito interessante. Diz que ele foi fazer uma palestra e foi de carona com um motorista, que era muito curioso, era uma pessoa muito curiosa. E eles já estavam quase chegando na cidade pela estrada, aí, num acostamento, uma opção de gente assim em volta, eu, peraí, vou ver, vamos embora. O Divaldo falou, não, quero ver, eu sou curioso. Aí desceu, viu aquele pessoal em volta, dá licença, que é meu parente. Chegou lá, era um burro que tinha sido atropelado. Essas coisas boas é engraçado. Coisa te rir e se distrai. Então, dar boas gargalhadas. Desopila o nosso fígado. Né? Agora, o 6. Aprenda a escutar os outros. Eu, às vezes, me surpreendo numa conversa, o cara está falando, eu interrompo antes dele acabar. Não é sempre, vou me vigiando. Saber escutar o outro. Né? Termos ouvidos de ouvir, conforme falou Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 9. Né? Esse aqui também achei muito bacana. Tenha um hobby que você esqueça o tempo. Fazer uma coisa que você gosta tanto que você não vê o tempo passar. Gente, esses dados que eu colhi aqui na revista não são nada religião, coisa científica. Pessoas que eles constataram. Então, você tem uma coisa que você faz com prazer, você esquece o tempo. Eu lembro que o meu avô materno, lá em Sacramento, ele tinha um hobby, ele aprendeu a desenhar figuras de vultos espíritas, Bezerra de Menezes, Eurípides, Allan Kardec. Ele pegava, botava na garrafa, ele ia batendo assim e fazia o desenho no vidro, escariando a garrafa com as batidinhas de leve no ponteiro. Fazer isso direto foi uma forma que ele achou de ter um... E às vezes a vovó, Oswaldinho, vem almoçar. Ele demorava, ele estava lá fazendo raio das garrafas. Né? Ela ficava brava com ele. Aliás, às vezes as pessoas chamam de para almoçar, a gente demora, não acha mais. Como é você que chama e o cara não vem, você acha ruim. Né? Então, é um hobby. Cada um escolha o seu. Né? A próxima. Essa aqui vocês vão rir. Como eu ri. Faça uma desintoxicação digital. Fica 2 dias sem o celular. Mole não. Nós já estamos escravos dessa maquininha. Né? Mas é engraçado que eu, coincidentemente, algumas vezes eu faço algumas viagens a trabalho e vou para locais que não tem sinal de jeito nenhum. Mesmo que você queira, você não vai falar. Né? Dá uma tranquilidade, rapaz, que quando faz aquele barulho, vai você querer olhar. O índice de acesso ao celular na direção vem aumentando. Que com essa ânsia da gente responder imediatamente, você está dirigindo, toca mensagem no WhatsApp, olha lá você pegando o celular
e acessando, dirigindo. Inclusive, já vi até motociclista falando no celular. Gente, quem dirige motocicleta sabe que é difícil com as duas mãos, com uma mão só. Então, vamos nos desintoxicar digitalmente. A 9, essa aqui todo mundo sabe. Faça exercícios. Mas aí, essa de fazer exercício, o exercício é do corpo, né? Mas nós não somos corpo, nós somos uma alma. E o Emmanuel fala então que a virtude é o esporte da alma. Então, sejamos virtuosos, nos esforcemos para ajudar, para transformar o nosso lazer em algo útil, em algo estético, em algo que aproveite não só para nós, como para todos os outros. E o último é, cuide da sua saúde mental. E pasmem vocês, diz assim, faça terapia. Olha que legal, eu já vi o Divaldo falar isso na palestra, que o ideal foi que todo mundo tivesse a chance, pelo menos uma vez por ano, fazer uma terapia, conversar com a pessoa para ajudar, né? Hoje mesmo eu fiz a terapia, lavei a louça todinha, terapia cheia, né? Então, olha que coisas, são constatações científicas para a gente tornar melhor a nossa vida, para nós sermos felizes, estarmos aproveitando o nosso momento de repouso e agindo de acordo com o Evangelho. Muitas vezes, quando as pessoas chegam aqui na casa espírita, muitas vezes essas pessoas somos nós mesmos, aflitos e sobrecarregados, porque a balança está assim. Cá não tem nada. E vai preocupando, vai abaixando. Então, esses somos nós. Então, nós temos à nossa disposição uma boa leitura, né? Um livro emocionante. Eu falo brincando, muitos de vocês já leram também, aquele livro Paulo Estevão, quer chorar de emoção, leia aquele livro. Tem algumas passagens que eu não posso nem lembrar, se eu começar a falar aqui, eu vou me emocionar, porque é aquela coisa limpa, aquela coisa leve, sincera do coração, de alma para alma. Quem de nós agora com essa propaganda muito grande aí na internet, no celular, você às vezes vê mensagens emocionantes. A coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, vocês, então isso está fazendo bem. Hoje a gente acorda, bom dia, boa tarde, como vai? Tenha um bom dia. Gente, o mundo está mudando. Quem ia imaginar, há 30 anos atrás, que todo dia você vai receber bom dia, vai receber uma mensagem, feliz semana, é uma vibração. Quem está mandando para você está te desejando bem. Que chato, mas isso é um negócio de cada um. Mas quem posta a mensagem, lembrou de você e mandou uma mensagem de carinho. Então, isso é o mundo de regeneração chegando. Lá no Livro dos Médiuns, uma das últimas mensagens, naquela parte final, que tem mensagem de espíritos superiores, tem uma mensagem lá que o Espírito fala que o mundo de regeneração, a comunicação se fará entre todos rapidamente. Isso já acontece. Quem ia imaginar isso? Como está? Imagina daqui a 10, 20 anos. Aí vai falar, o meu avô, o meu pai, era da época da internet. Né? O que vai surgir, a gente não sabe. Esse feriado eu fui para Goiânia com uma tia, com o carro dela, um carro super moderno, tal do Toyota Cross, dirigindo o carro, começa a chover, o negócio começa a funcionar sozinho. Eu falei, o carro está me dominando. Não, esse carro é assim mesmo. Escureceu, acendeu o farol sozinho. Falei, meu Deus do céu, eu estou sendo dominado pela máquina. É o progresso. Eu lembro quando antigamente os carros não tinham temporizador de limpar para-brisa. Um dos primeiros que surgiu foi o Passat, 1975. Ia parar. É o progresso. Né? Então, meus amigos, nós estamos sabendo aproveitar isso para o nosso benefício. E para concluir, antes da música, no início eu falei aqui que o lazer não é dever.
O Evangelho segundo o Espírito tem uma página muito forte sobre dever. Mas se nós conseguirmos transformar o dever tão gostoso quanto o lazer, aí nós vamos ser capazes de entender Jesus quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se oponha ao mal. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece a outra. Ao que deseja levantar a juízo, levar você no juízo para tomar-te a túnica, dê também a capa. Olha a mensagem de Jesus nessa ótica da gente transformar aquilo que ainda é difícil para nós, essa estranha moral, numa coisa natural. E isso depende do nosso esforço individual. Ninguém vai fazer por nós. Quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele 2. E recentemente, eu já falei isso aqui outro dia, eu descobri uma página na Joana de Anjos, ela convidando-nos para quando você for sair, quando você for se divertir, chama uma pessoa que você não gosta. Porque quem você já gosta, está tudo bem. E eu falei, o quê? Eu chamava para minha pessoa, eu não estou nessa vibe ainda, vou tentar, né? Mas é muito difícil. Né? Então, amigos, essa é a mensagem de nós transformarmos nosso lazer, o nosso divertimento, em família, em conjunto, com amigos, em algo que seja útil para nós, em algo estético, em algo de acordo com a lei de Deus. E isso está ao nosso alcance. E para concluir, eu vi que todos vocês gostam de música aqui, né? Eu vou trazer uma música espírita, me traz muitas boas emoções. O Fonseca vai colocar a letra aqui, muitos de vocês conhecem, e nós vamos cantar como encerramento da nossa palestra. Deixa eu ligar aqui. É a alegria cristã. Né? Gente, eu vi Mauro também, todos nós fomos em encontro. Essa música tem uma vibração impressionante. Né? E como diz a Mauro, levanta defunto no caixão, de tão forte, de tão emocional que é. Então, quem souber, cante conosco. Quem não souber, a gente vai cantar 2 vezes. Nós só vamos sair daqui hoje, depois todo mundo estiver cantando direitinho. Eu vou sair aqui da frente para vocês irem. Então, vamos lá. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo, mas cristianizar pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Essa parte que repete, canta e depois repete, primeiro cantam
os homens, depois as mulheres. Eu nunca assim, vamos procurar fazer assim de novo, que as vozes das mulheres são mais agudas, fica mais bacana. Então assim, ó. A nossa alegria é o bem do Evangelho e vai contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Aí o pessoal mais antigo, essa música sempre é assim: alegria cristã. Viu? Está lá nos antigos. Eu lembro. Então, gente, muito obrigado. Que a gente possa ampliar essa alegria nos nossos momentos de repouso. Muito obrigado. Vou tirar aqui. Acabou. Estava transmitindo, acabou, né? A luz. Segura aqui para mim. Tá aqui. Não, vou botar aqui. Ih, rapaz. Ok? Ok, amigos. Obrigado aí, Edson, né? A gente estava num calor danado, agora nós estamos numa chuva danada, que são os extremos do mundo de provas e expiações mesmo, então tá bom ali. Vamos ver e rezar para que nada aconteça com essa chuva aí, né? Amigos, vamos então aos nossos avisos, né? Deixa eu pegar aqui os avisos. A Márcia me passou. Deixa eu só achar aqui, ok. Bom, vamos nós. Bom, achei. Bom, antes de mais nada ali, só para a gente, né, complementar um pouco aí a palestra do Edson, assim, né? Às vezes a gente botar alguns... O Edson botou ali, eu ia pegar ali para desenhar aqui também, uns balões de hélio, também ajuda ali, não precisa às vezes botar tanto lazer, mas assim, às vezes a vida não precisa ser tão penosa assim, né? É comum a gente ver pessoas que passam a semana inteira, né, que é num trabalho penoso, esperando que venha o final de semana, e no final de semana, e acaba perdendo 5/7 da vida, ou 6/7 da vida, dependendo, como se a vida fosse aguardar alguma coisa que vem depois, e não, a vida é viver cada instante intensamente, né, olhando de uma forma diferente, né, para que a vida possa ser mais leve para a gente. O Edson chegou a comentar isso, né, de como é que a gente transforma dever em lazer, né? Para exatamente quebrar a definição. Como é que a gente transforma dever em lazer? Quando a gente faz isso, né, a vida começa a ficar bem mais leve para a gente. Então, são aqueles balões de hélio que a gente vai colocando daquele outro lado para a coisa não ficar tão penosa, né? E sempre lembra da mensagem do Cristo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, às vezes, o outro peso que está do outro lado, na verdade, é Jesus aliviando aí a nossa vida para que ela não fique tão penosa, né? E não é para ser tão penosa assim, né? Estamos todos aqui para aprender. Bom, amigos, a Márcia então me passou algumas coisas, né, para poder ali passar para vocês. Uma delas é livraria, né, época de fim de ano, a gente sempre tem presentes e tal, e aqueles que desejarem algum livro, mesmo que não tenha aqui, né, a Tânia Correia, né, ela encomenda os livros para a gente. Então, aqueles que desejarem, por favor, nos procurem ali. Oi. Até o dia 4 de dezembro, e depois disso
Não chega o livro? Chega, ok. Entendi. A outra questão, né, nós estamos em campanhas ali de Natal solidário, né, primeiro do grupo de senhoras no Pimentel, nas terças-feiras, né, a gente tem ali, contribua com cesta básica, panetone, caixa de bombom e tal, procure um dos colaboradores do núcleo, a Cris, né, Sidney, Ângela Pereira, a Deise e o Alexandre. Né. Então, aqueles que desejarem e quiserem contribuir. Neste Natal de Livros Espíritas, também já falamos, a encomenda até o dia 4. Temos um aviso da AME, na Associação Médico Espírita aqui de Teresópolis, né? Através do Facebook da AME Teresópolis, né? E a palestra, então, no dia 26, na semana que vem, às 10 horas da manhã, com o Dr. Wilson Ayub, né? É um médico cardiologista, e o tema dele é Medicina e Estilo de Vida. Então, é um evento, né, promovido pela AME, no domingo, dia 26, às 10 horas, no Facebook da AME Teresópolis. Né? Reforçando ali para vocês, né, a gente está com a nossa cantina, né, se Deus quiser, acho que semana que vem a gente já começa aí a mexer um pouquinho ali na cantina. Né? Hoje a gente teve ali um dia especial, né, com os crepes ali. Isso me fez eu ter que superar a minha meta, né? Normalmente eu como um pão de queijo só, mas hoje eu tive que comer o crepe e um pão de queijo, mas ainda deixaram ali alguns crepes de chocolate. Então, aqueles só para anunciar aqui, aqueles que desejarem, ainda tem crepe ali na saída, aí quem tiver interesse ali, tá? E puder ajudar. No mais, acho que é só, né? E nós vamos, então, nos preparar. Sim, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, pois não, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Ana? Ana Clara. Como vai, Ana? Tudo bem contigo? Espero aí que tenha gostado aí do estudo. Querendo também alguma informação sobre a casa, Ana? É um prazer aí estar podendo ministrar as informações, tá, Ana? Mais alguém, amigos? Aliana. Ok, amigos. Então nós vamos passar para o trabalho de passe, né? Hoje está um dia meio confuso aqui com a chuva, mas se Deus quiser, até a hora de terminar o passe, a chuva já foi embora. O otimismo, né? A chuva já foi embora, para a gente poder voltar bem aí para os nossos lares também. Então nós vamos passar para o trabalho de passe, né? Antes do trabalho de passe, então, vamos encerrar com nossa prece aí de agradecimento, né? Andréia Borges, por favor, faz tempo que eu não escuto a sua prece, então, já que ela está aqui, vamos aproveitar. Andréia, amiga, nossa prece de encerramento. Vê se a altura está boa. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que elevando o pensamento ao alto, em gratidão a Deus, por estarmos aqui juntos, para aprender um pouco mais nessa casa de amor. Senhor, abençoa a nossa noite, que possamos sair daqui, dessa casa iluminada, com o coração cheio de esperança, de fé, por saber que tudo está mudando para melhor. Tantas coisas nos foi trazida hoje para reflexão nossa, que possamos colocar no nosso cotidiano as práticas evangélicas, para que possamos, tão logo, nos tornarmos espíritos melhores, pensando na coletividade, pensando nos nossos irmãos, multiplicando as alegrias, multiplicando as coisas boas. Como é bom saber que o mundo está mudando. E nós, aqui, com a doutrina espírita, que nos esclarece, nos consola, como nos dar ao nosso coração o sossego, a paz de que tanto precisamos para continuar a nossa caminhada.
Senhor, ampara-nos em todos os momentos das nossas vidas. Irradia essa noite iluminada que nós tivemos aqui no Deolindo Amorim, para que chegue em todos os corações a paz, o amor e a esperança. Que assim seja. Graças a Deus.